passar agora o dia operacional, né? Saiu dos dados aí, melhorando o PIB, né? A economia continuar em ascensão. Porém, acredito eu que isso seja ruim, porque como vai ter um tom mais dovish, né? Um aperto menor na questão da taxa de juros, se a economia não desacelera. Acredito que o Fed com isso vem com um tom mais hawkish, por isso trabalhando numa região de bastante interesse, que fica entre a região do 60 ao 35, né? Aí esperar o desenrolar e ver como reage. Até então o mercado, pela quantidade acumulada de agressão, nota-se um mercado totalmente vendedor, tanto no mínimo como no cheio, né? Vamos aguardando aí ver o desenrolar do preço, né? Uma região importante é a região do 25, do 30, né? A níveis de suporte. A resistência está mais acima, boa resistência na região de 60. Vamos ver como o mercado trabalha, se buscar um amparo nessa região aí de 27. Até então o mercado um pouquinho volátil, indefinido, e o BFCC, Orama e Morgan tomando na compra, na venda está atuando o Bradesco e JP Morgan. Lembrando que o Bradesco, no acumulado semanal, ela é a corretora que mais comprou. Está em torno de 150 mil contratos comprados, né? Está atuando na venda hoje, então JP na compra por parte do mini contrato, tá XP, CCS Gold, Mintulit e BST Morgan batendo na venda. Vamos esperar mais um pouquinho. A questão do desenrolar, né? Da precificação, da absorção por parte dessa notícia. O preço está enrascando na região de 39, vamos ver se ele perde esse fundinho na região de 35 e vem dar uma oportunidade. Lembrando que essas linhas brancas aqui com Petax são os desvios padrão, né? A curva gaussiana em cima dos últimos 5 da Petax de ontem, né? Os desvios vai de 0,5 positivo até mais 3 positivo e assim também negativo. Essa questão vol aqui é a questão da amplitude. Eu pego o volume baseado dos últimos 5 dias, pego a média e adiciono a questão da abertura de hoje, ou seja, o preço de hoje, e vou e traço. E nisso temos pontos aí, né? Temos uma maneira quant de avaliar o mercado. Podemos notar que o preço respeita bem as regiões, né? É algo matemático que é interessante também adicionar na análise para operar, para ter uma mais-valia. Não devemos ser apenas subjetivos, temos que também usar a questão da objetividade dentro do mercado financeiro. Aguarda aí, opa, a pimenta rompeu 35. Então o mercado amplamente vendedor vai buscar a região até então, região do 27, do 20, região importante. Deixa eu ver o mercado trabalhando. VIX está até então, diria que neutro, né? 0,66. Aqui é um gráfico que eu uso para correlação. É o dólar ante o peso mexicano, né? O peso mexicano México é igual ao Brasil, é emergente. Tem um movimento muito similar, interessante também olhar, frisar. Não tomar decisão por isso, mas observar como está isso aqui. O mercado busca a região 31. Até então notamos aqui fluxo até então um pouco neutro, né? Entra compra, entra venda, entra compra, entra venda, não é interessante operar dessa forma. Lembrando que eu opero regiões de trade location, ou seja, eu opero regiões até então já programadas. Tá baldeando, tá vendo região 35. Fechar essa região de 31 e entrar fluxo comprador, poderemos sim efetuar uma compra na região 32. Lembrando que a região 32 é a POC de ontem, né? Ou seja, uma região onde o preço mais trabalhado teve um maior volume, foi na região do 32. Ali que o preço bate lá e já volta. Estou operando porque o book está vazio, né? Por isso que ele dá essas estilingadas aí, tanto cheio como mini. O book vazio diminui a liquidez, no caso o mercado fica mais volátil. Às vezes você pega um movimento amplo e acha que foi um movimento de força, e na verdade não foi um movimento de força. Ali não houve contraparte, ou seja, o book vazio,
o vendedor ou comprador tem a intenção de comprar com uma boletada até um pouco maior, né? Por nível de preço, ele consegue arrastar o preço bem. Podemos notar aqui, ó, o que está 40,50 por nível de preço. Lembrando que aqui é o dólar cheio, isso aqui você multiplica por 5 para você ter um equiparado ao mini, né? No caso aqui, por nível em média está 200 contratos por nível de preço, por nível de tique, né? Lembrando que o dólar movimenta de meio e meio tique, né? No caso dos tiques, formam um ponto. Não saiu ainda a Petax, observamos bem, gostamos de observar bem a questão da Petax. Gosto de olhar bem também a questão das VWAPs. A semanal está no 312, a mensal está muito distante, está no 264. Lembrando que essa semana temos rolagem também desse contrato. O dólar rola, faz a rolagem de mês e mês, né? De forma mensal que há a rolagem do dólar. Lembrando também, pessoal, que eu estou olhando aqui, aqui é o gráfico de Renko, a temporal do contrato cheio, dólar futuro cheio, mas eu tenho aqui no outro monitor, eu tenho a questão do mini, contrato do mini, com quantidade de Renko até maior, o dobro dessa, 8R, que eu utilizo de acordo com o True Range diário. True Range eu calculo de maneira semanal, tem um indicador aí que você coloca 540, que 540 significa nos 5 minutos, né? Significa que uma semana tem 540 candles. Aí nisso aí você pega a média. E hoje o True Range está 8,42. Arredondando está 8. Aqui sempre eu uso 4 para refinar a entrada. Mas meu olhar maior é nas regiões de Trade Location do 8R. Caberia uma compra aqui pelo risco de retorno? Sim. Porém eu não entro porque não estou vendo liquidez. Estou vendo book vazio basicamente. E seria até acessível 3, 4 pontos de stop, porém qualquer coisinha aí você poderia ser até violinado, né? O mercado está com característica de acumulação, está entrando muita força. Estamos aqui a barra do valor, muita força vendedora, mas estão absorvendo aí, o comprador está segurando bem o mercado aí. Força bastante vendedora. S&P entrou no negativo, Nasdaq também, futuro, né? Nosso mini índice também entrou no negativo, está no 0,18. Nosso dólar está negativo, né? O euro está perdendo para o dólar, a libra está perdendo para o dólar, o peso mexicano está ganhando do dólar. DXY está com alta de 0,62. Os nossos DI estão todos negativos no momento, né? Então, esperar a definição do mercado. Não está muito correlato, né, ultimamente. O mercado está andando um pouco descorrelacionado, um pouco assimétrico, né? Que sempre há não é que seja uma verdade absoluta, mas há umas verdades relativas referente à questão da correlação que há entre os ativos, né? O mercado ele movimenta-se, né? E ele reage, ele trabalha de uma forma global, ou seja, tudo está concatenado. Não tem como separar, né, certo mercado de outro mercado, né? O capitalismo está presente basicamente em todo o mercado financeiro, em todas as bolsas. Então temos que estar atentos sempre às principais, né? Ver o que é que está acontecendo lá de maneira macro, até mesmo de maneira geopolítica, né? Com tudo que vem acontecendo, para que aí sim possamos olhar a região e naquela região, se porventura entrou o fluxo, né? Para que possamos vir a fazer a nossa tomada de decisão. Costumo sempre olhar o macro, dou uma olhada nas commodities aqui. O petróleo está trabalhando no positivo, geralmente pela correlação está até então correto, o petróleo no positivo e o nosso dólar no negativo. Temos que ficar atento, não estou operando índice, só apenas dólar agora, no momento, estou tentando me especializar ao máximo em dólar. Lembrando que o minério de ferro está caindo na bolsa de Dalian, com isso tende a respingar aqui a questão da Vale. Lembrando que dentre as blue chips, a principal ação, a principal empresa do mercado brasileiro é a Vale, tendo seu peso baseado, se não me engano, entre 13% a 15% do correspondente total. Ou seja, Vale e as commodities em si, Vale, Petro 3, Petro 4, que são as que têm os maiores pesos e costumam pesar bastante no nosso índice, né?
Gosto de olhar também a questão dos índices futuros aqui, né? Que o S30 positivo, o S2 positivo também. É esperar abrir o mercado brasileiro para ver, já saíram as notícias, as notícias já saíram, a gente vai só montando o contexto e vai aguardando para ver o que nos aguarda, né? Lembrando que eu sigo também, eu tenho uma, deixa eu ver se eu pego aqui, tenho essa planilhinha aqui, ó, que eu coloco tudo aqui, as curvas gaussianas aqui, a volatilidade diária da amplitude dos últimos 5 dias, a amplitude da VH, que é o ponto superior de maior negociação, e a VAL, que é o ponto inferior, e nisso eu calculo a curva gaussiana e fico olhando. Aqui tem a questão do fechamento de ontem, a diferença entre o fechamento e a POC, né? 56 pontos, estava a diferença de fechamento, você vê que o mercado veio buscar essa região da POC, ou seja, que a região da POC diria de uma forma leiga que é a região de preço justo, uma região de maior negociação. Aqui temos as PETAX, VH, VAL, isso aqui é tudo, essas aqui, essa parte de baixo, ajuste PETAX, POC, é tudo teste. Aqui eu coloco e pego a questão do volume, do cheio e do mini, para saber de onde é que está entrando mais volume. E aqui a agressão, mini cheio, para saber o sentimento do mercado, o apetite, se é comprador ou vendedor. Aqui está a planilhazinha que eu coloco, pego de maneira semanal os plays, a posição dos plays, os maiores compradores e os maiores vendedores. E tem outro painel que eu pego de maneira mensal. Eu assim, eu sou um aficionado, gosto muito do mercado. Comecei estudando bastante a questão da análise técnica, análise gráfica e uso bastante análise técnica, análise gráfica, principalmente em ações. Mas para futuros, acredito eu que tem que ser um gráfico atemporal, porque futuros não é. O lapso temporal e a velocidade de reação tem que ser bastante comparado à questão das ações, né? Porque a ação geralmente tem um movimento mais direcional. Lá não tem muito blefe, não tem muita trap. Quando o investidor ele tenciona fazer o carrego, entrar em uma ação, ele entra e geralmente ele entra para carregar a posição. Por isso que é bom análise técnica, um gráfico temporal, que você observa ali as janelas, né? Vai ter a abertura de 10 horas do à vista e vai vendo ali as formações, pivô, as formações gráficas que aí estamos estudando, né? Figuras, pode até incrementar utilizando a questão do Fibonacci. Mas aqui o mercado futuro ele é mais rápido, né? Ele é mais dinâmico. E nisso aqui, acredito que você ficar aguardando fechar um candle de 5 minutos para fazer a tomada de decisão, você pode perder tempo, pode perder o timing da entrada, né? E quando você perde o timing da entrada, às vezes quando você vai entrar é onde alguém já está realizando alguma parcial, entendeu? E outra coisa também é a questão das parciais, né? Eu aprendi que na análise gráfica não se deve fazer parcial. Pô, um player grande faz parcial. Parcial, na verdade, você acaba melhorando o seu médio, você acaba mitigando o risco, né? Se você faz parciais, e nisso você tem uma probabilidade maior de sair, nem que seja no stop gain, né, com algum lucro daquela operação. Não é parcial com 1 ponto, 2 pontos. Você tem que saber entrar e ver, calcular o risco retorno e ver qual a região, tipo se você comprou, onde é que está uma região de venda. Então nessa região de venda você vai fazer uma parcial. Porventura, se o preço ganha aquela região, você pode fazer retomada de lotes, se assim você tiver confiança. Se não, você carrega aquela posição até o próximo ponto de venda. Que o mercado ele se movimenta em blocos. E quando ele se movimenta em blocos, ele deixa pegadas, deixa rastros. E são esses rastros que a gente deve buscar para saber, no caso, para identificar se aquela região vale a questão do risco-retorno, né? Mercado bastante chacoalhado, tendo uma característica de acumulação aí nesse fundo. É interessante observar pelo horário aqui, já vai abrir nosso mercado à vista, ver como se comporta a questão da Vale no dia de hoje, né? A questão das nossas blue chips, para ver como iremos fazer nossa tomada de decisão.
Pegar uma gradezinha de cotação aqui que acabou saindo ali. Tem umas grades de cotações aqui programadas já. Não, essa. Blue chips. Isso. Vou botar pra cá pra ver como vai abrir a Vale. Interesse minha. Tenho interesse em saber. Botar em outro monitor que tem aqui. Questão das principais ao menos para ver qual o movimento que ele pode vir a pegar, né? As pessoas podem achar, o gráfico é muito poluído. Cara, eu não opero por figura, não opero por nada. Então vai acompanhando só a questão da marca do preço no gráfico, né? Não opero, não me atrapalha. Você vai bateu na média, voltou, vou pegar. Não opero isso, cara. Eu opero trade location e fluxo. Entendeu? Futuros operam trade location e fluxo. Ó, vê como o book tá vazio, ó. Os caras calando o lote aqui, ó. São as ordens grandes, né? O robozinho vir buscar. Mas, no mais, ó. Calando o lote, esperando a abertura do nosso mercado à vista. Pra ver como o mercado vai abrir a questão. Minério de ferro caindo, cara. A China tá desacelerando, né? A desaceleração da China faz com que o mundo consuma menos ferro, né? E aí tem que haver o controle, a questão da oferta, né? A China é a fábrica do mundo. Eles não vão continuar produzindo a mesma quantidade, sabendo que um dos maiores ou até mesmo maior consumidor de ferro parou de consumir, né? Eles vão fazer um break na questão da oferta também, sendo que a demanda diminuiu, né? Porque se há uma desaceleração, uma diminuição por parte da demanda e eles mantêm a produção, por isso está caindo, cara. Quando eles começaram a fazer o break lá na questão também da oferta, o preço tende a subir, porque vai começar a ficar um pouco mais escasso, né? Mas no momento, como ninguém sabe como a China reage, né? Que a China faz, não há uma certa transparência, não há uma certa, como é que eu posso dizer, confiabilidade nos dados que são soltos lá, né? É complicado, é às cegas. No Brasil, basicamente, basta olhar a questão das commodities, né? A Vale, a Petri, né? E ver a questão dos bancos, principal. Por isso que há também um gráfico de cotações que eu divido por setores, boto o IBOV, o IFNC, que é o índice financeiro, né? O IBRX100, o índice de materiais básicos, o índice de comércio. Sendo que a tensão maior se dá na questão dos... a questão das commodities, né? E o setor bancário, que eu puxo bastante. A questão do nosso índice. O mercado ele abre 9, vai até 6 da tarde. Não adianta ter pressa, ó. O Petax saiu no 5333. Ou seja, saiu no 33, saiu dentro da região a Petax. Vamos ver como é que o mercado reage agora ante a Petax e a nossa abertura, né?
aqui. Não tem então nada demais. O preço está buscando a amplitude da Val no 5335, né? O preço está enrascado, o preço chegou numa região até então de ajuste semanal, de Petax de ontem, que foi na região do 5328, Petax vai estar no 5320, ou seja, há uma congestão. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Há uma congestão nessa região, né? Onde foi que rompeu, onde fez esse upstick aqui. Vê que o preço voltou basicamente a essa região, a região de ontem, ou seja, veio trabalhar. O preço estava simétrico, né? Estava na tela, se estivesse na tela eu pegaria esse movimento aqui na venda do 90, porque como podemos notar mapeando, né? Estava havendo uma distorção de preço, questão do ajuste junto a Petax e a VWAP. Câmbio ele tem que trabalhar travado, ele sempre trabalha travado. Quando você pega movimentos assim bastante assimétricos, você pega no time certo da venda, você consegue surfar. Eu não estou acreditando não nessa venda aí, ó. Pode perder, mas não estou acreditando nessa venda aí não. O mercado está numa média de 100 pontos, a amplitude, né? No caso do semanal. E estamos até agora com 70 pontos de amplitude, ou seja, podemos correr mais 30 pontos abaixo, ou seja, podemos correr até para a região dos 50 do 00 do bola, região do 96, tranquilamente. A região está numa congestão, uma congestão aí. O operacional do tape reading raiz, né? Que ele vai operar essa região, ele consegue operar essa região. Eu no momento não consigo ainda operar, não consigo ter o tato, né? O feeling, né? De poder operar essa região. Por isso que eu opero mais trade location. Para mim o risco retorno passa a ser mais vantajoso, mais até rentável, né? Ou seja, eu me exponho menos ao mercado. Cara, quando você vê preste atenção no movimento da XP. Muita gente fala que a XP é a corretora de pessoa física, tal, pode ver a XP comprando e o mercado caindo. Cara, a XP, ao meu ver, ela abre liquidez para algumas outras corretoras, ao meu ver, ao invés da corretora passar um direto, né? Ou seja, ela é a ponta contrária. Quando você vê aqui a UBS, ó, atuando na compra, aqui não é confiável, cara. A UBS utiliza muito robô, né? Market maker aí fica só buscando lote, ou seja, não tem confiança na questão da absorção aí por parte de determinados players, né? Por isso faz isso aí. Você vê o Bradesco batendo na venda, pô, o Bradesco está batendo na venda, tá correto, mas porém você tem que ver a quantidade de contratos que o Bradesco tem no acumulado semanal. Aqui ele pode estar realizando parte da posição. Posso que não seja o interesse dele levar o mercado para determinada região, mas sim aqui ele está colocando parte da posição, realizando parte da posição para que posteriormente venha sim comprar um pouco mais, porque quanto mais embaixo você compra, mais lucrativo é. Quanto mais em cima você vende, mais lucrativo é. Por isso que a gente deve sempre buscar a questão dos opostos, né? Entrar nessa região de briga com compra e venda é pedir para tomar stop, entendeu? A gente deve vender próximo a um topo ou numa região de distorção, em que esteja havendo uma absorção ou até mesmo uma exaustão do movimento, tanto na venda como na compra, né? Agora entrar no meio dessa briga aí, nessa briga de foice aí, que o preço está trabalhando de maneira lateral, e a oscilação? O SP estava caindo menos de 0,10%, agora já está 0,16% positivo, ou seja, o mercado está... O nosso Ibov abriu com 0,59% de alta. O mercado está totalmente descorrelado. O nosso dólar caindo 1%, o DXY subindo quase 0,80%, entendeu? A Vale caindo 2% a Vale, porém você tem que ver que a Petro, o setor da
A Petri, o setor bancário, tá em alta, o IFNC, né? Pesa bem e puxa bem. Porventura o mercado vindo trabalhar num cenário baixista, né? Ele perdendo a região do 20, aí sim, vindo ancorar aqui, né, na VWAP mensal, aí sim, poderíamos sim pensar em tomar uma atitude, mas até então ele está aí, na região até de, diria que eu, que de preço justo, né? Vai buscar a região do 28, região da POC de ontem, né? Só estar atento. Só que aquela história, a questão da região de valor é aquilo. Se você não entra no time correto, você já pode pagar pedágio, né? Você já pode pagar o preço, já pode entrar um pouco tarde. Tem que perder esse movimento no início. E o preço veio trabalhar no 40 ali, fez um respirozinho até a região dos 50, 52. E eu não entrei porque eu acreditei num respiro até um pouco mais profundo, né? Devido à questão dos dados, né? O PIB dos Estados Unidos veio bem, veio bom, né? Na minha teoria, acreditava eu que com esse movimento do PIB vindo bem, o dólar ia dar uma subida um pouco maior, vindo buscar a região do 65 ou do 70, mas não veio. Né? Entrou o fluxo vendedor, o comprador está aí segurando o preço, está travando, e até então pode ver um fluxo neutro aí. Eu não faço na boletada aqui, eu não mapeio a questão de quem está comprando e vendendo, não. Para mim interessa se entrou ou não na região e quem está majoritariamente atuando naquela região, né? Sempre vou dar uma olhadinha no mercado futuros, né? Deixando o mercado à vista americano. Mercado futuro ó, em alta, US30, CP. Mais pequenos está como? As pequenas estão 0,35. Petróleo ainda continuando a variação. Não, deve ter trabalhando acima de 1% na alta, né? Por isso que esse peso no dólar aí. Discurso de Christine Lagarde agora, presidente do BCE, agora não, às 11h15, né? Também é importante ver a questão como é que eles vão lá, ou vão reagir lá. Tem a ver a questão da paridade, né? Euro-dólar. A questão do DXY é composto por uma cesta de 5 moedas, em que a que tem mais força ante o dólar é o euro, né? Depois a libra. É importante também observar, são 5 moedas. Dólar australiano, dólar canadense e outra lá. Mercado é isso.
mercado é aguardar, ter paciência. Senão você acaba tomando stops. E a primeira coisa que você deve fazer é proteger seu capital. Sempre buscar mitigar o risco. Pensar no longo prazo. Ó, isso aqui é um MACD, né? Isso aqui eu uso não como setup, mas como termômetro de mercado. Se vamos observar, ó, pode ver que não há uma agressividade, uma força, nem vendedora nem tampouco compradora. O preço está caindo de forma contida, né? Como se estivesse caindo, como se fosse uma deriva, né? Uma deriva, quando o mercado quer buscar um movimento baixista, o preço começa a subir em deriva, ou seja, começa a subir de maneira contida. Quando chega a determinado ponto, o vendedor entra atuando fortemente, né? E acaba absorvendo todas as ordens compradoras ali, levando o preço para a região inferior. Já uma deriva altista é isso, o preço começa a cair de forma baixista. Não que vai, a gente não controla o mercado, a gente controla o nosso ímpeto. Mas vamos ver, ó, se considere isso aqui, figurazinha gráfica disso aqui. Olha o que o preço anda fazendo. Olha o que o preço anda fazendo. Tá derivando, cara. Derivando, buscando níveis inferiores. Se porventura o vendedor achar o stop de alguém aqui, o preço tende a correr, né? Se porventura achar. Caso não ache, ele não vai querer estar forçando o preço para baixo, já que tendo em vista que quanto mais a níveis inferiores ele vende, menos rentável passa a ser o que? Seu trader, né? O sonho de todo mundo, do institucional, até mesmo do institucional que monta a posição, é isso: é vender na alta e recomprar na baixa, não o contrário. As pessoas às vezes veem um rompimento aqui e acham que foi uma grande força vendedora que entrou atuando naquela região, mas na verdade aquilo ali foi o gatilho de uma ordem de stop. O que é um gatilho de uma ordem de stop? Ou seja, o gatilho a ordem de stop do comprador é vender. Tipo, se eu bato aqui, digamos que eu comprei na região do 30 e botei meu stop na região do 26. Se o preço vem aqui no 26 e pega a minha ordem de stop, ali dentro da quantidade de lotes, o preço pode vir a correr um pouco mais. Porém, se eu vendi no 30 e coloquei meu stop no 20, o vendedor vem, busca, não encontra, volta, respira, vem, busca, não encontra, volta, respira. Se porventura ele vê que nessa região aqui não há nenhuma ordem de stop de comprador, aí ele não tem interesse, tá vendendo, gastando os lotes dele nessa região. Ele vai buscar o que? Ele vai buscar fazer com que, ou até mesmo afrouxar com que o mercado venha para níveis superiores. Se você for olhar a região do 35 aqui, que é a região da VWAP, se você for olhar, é a região da maior parte dos médios aqui, ó. O médio geralmente sempre vai estar ancorado na VWAP, não é uma regra, né? Mas na maioria dos pregões. Ou seja, uma região em que ele poderia defender a questão da sua venda, para o preço não ganhar um ímpeto comprador, é o que? É a região da VWAP, porque ganhou a VWAP, provavelmente ele vai buscar o ajuste de ontem, que na região do 368 está o ajuste, né? Isso aqui é a região onde todos começaram o pregão. Sempre há o ajuste de posição do dia para o outro, lembrando que o ajuste é formado das 16 às 16h10 diariamente, né? E os traders que ficaram posicionados acima do ajuste ontem ficaram com lucro. Os que ficaram abaixo ficaram com prejuízo, sendo que todas as posições são ajustadas para esse ponto. No caso, não foi o fechamento, foi a região do 368. O mercado ontem fechou na região, o fechamento de ontem foi no 389. Ó. O mercado basicamente fechou 20 pontos acima da região do ajuste, 21 pontos acima da região do ajuste.
E é bom sempre dividir por janelas o questão do mercado, para que você não fique insistindo em uma operação e fique tomando stop. Geralmente eu divido por janelas, né? Janela dava 9h30, 9h30 10, 10 a 10h30, 10h30 a 11 e assim por diante, de 11 a meio-dia. É bom você ficar sempre atento ao mercado. Em todo dia você vai operar, não sei que você busca uma operação aí. Olha lá, o S&P ele está subindo 0,34 futuro e o Nasdaq está caindo 0,32. Ou seja, as techs estão caindo, o S&P está subindo, está totalmente descorrelato o mercado. É semana eleitoral, né? Eleição aí domingo, né? O Banco Central Europeu ele subiu a taxa de juros de 1,25 para 2% ao ano. Vamos ver o que a Lagarde fez aí. Falar com o brother aqui no Instagram. Fala, irmão, beleza? Aqui é o Danilo, cara. Que eu tava lá no outro Instagram, pô, Danilo, falar contigo aí. E derrubaram o meu outro Instagram lá por causa da nossa publicação referente à política. E agora eu tô nesse aqui, beleza? Que eu tava lá no outro Instagram, pô, Danilo, falar contigo aí. E derrubaram o meu outro Instagram lá por causa da nossa publicação referente à política. E agora eu tô nesse aqui, beleza? Só vou aqui rapidinho ao banheiro e já volto, tá bem? De volta. Ó, vê como pressão ancora bem aqui na região da avó. Só que não é interessante operar não é setup, cara. Porque ó, tipo, se você entrar aqui, mas ver o book vazio, qualquer boletadinha ele te tira, cara. Não vale a pena, entendeu? Interessante é tá com o book cheio, o mercado com liquidez normal, né? Deixa eu ver aqui no chat, eu faço parte aqui. Nada, a galera tá. Tudo. Ó, pode ver, ó. A região do o dólar americano ante o peso mexicano, ó. Da mesma maneira que estamos caindo lá também tá. Pega o VP, o TPO aqui, ó. Ver as regiões. Só tem um FIBO aqui. Sendo que o FIBO que eu solto nada mais é a mensuração de um movimento em que eu divido por fractais,
Tipo, se você for observar aqui, ó, 100 e 0, região de 50%, só que aí eu travo, eu divido o mercado ao meio, tipo, digamos que se eu fosse dividir em, vou explicar aqui rapidinho, pegasse de 0 a 100, né? Peguei de 0 a 100 o movimento. Aqui tá aqui o movimento de 0. Vou explicar aqui melhor. Pega assim, 0. Aqui o movimento maior. E aqui seria 100 de toda aquela pernada. Só que aí, eu como opero também scalper, né? Não é só questão de seguir tendência, é scalper que o mercado dá. Eu posso dividir aqui para saber se é uma região de preço justo, região de 50%. 50% desse movimento maior, ou seja, no fractal maior, né? De uma pernada maior. Porém, seria interessante também eu ver a questão de um fractal maior, tendo uma perspectiva menor, que seria essa região aqui, entre 0 e 50, que é 25. Essa outra região aqui, entre 50 e 100, que é 75. Não seria assim? Se fôssemos pegar, aí no caso eu tenho uma maior, de 0 a 100, tenho a média, entre 0 e 50, 50 a 100, que seria 75 e 25. E se eu quiser, eu divido por fractais aqui, entre 0 e 25, que seria a região de 12,5. Aqui seria a região de 37,5. Aqui seria a região de 62,5. E ao fim seria a região de 87,5. Eu utilizo Fibonacci dessa forma, que na verdade não acredito que seja Fibonacci, é fragmentando o mercado em percentis, né? Questão matemática, é o que eu uso, pode ver, ó. 0, 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 87,5, 100. Não é essa etapa. Vê como o mercado veio, caiu, estacionou no 0,75, ou seja, ele caiu basicamente quanto? Um terço desse fundo. Chegou ao topo, do topo ao fundo já corrigiu um terço já. Aliás, 2/3, né? Se formos olhar, digamos que 3/4, aliás, desculpa. Vou apagar isso aqui. Dessa forma que eu uso Fibonacci, não uso bateu lá, não. Eu uso desse formato aí. Vamos ver como é que tá os índices. Explorando ainda. Commodities ainda tá na casa do positivo, né? Vamos ver o que a Lagarde fala aí, cara. Tá falando ainda, de certeza. O upstick que dá aí no mercado. Aqui é uma característica do rompimento, voltou numa média. É um setup que muita gente usa, efetuou uma compra. Desvio e volta, bate e volta, bate e volta, ó, trabalho, o desvio do 22 ao 39, ou seja, os percentis que você pega da curva gaussiana hoje, tá trabalhando na faixa de quanto? De
17 pontos, né? Já começa a mudar o sentimento. Já vem naquela história aí, trabalhando na região importante aí, que é a região do 40, aí que ele bate e volta, ajeita fluxo vendedor, entendeu? Tô chamando venda lá em cima, cara, na região de 50, aí o BS, sabe? Esse robozinho chamando lá em cima o preço, ó. Quando você vê XP e Tulit, a XP principalmente comprando, cara, numa ponta, vixi, pode ter medo em ambos. O XP tá comprando tanto no cheio como no mini, cara. E se você ver na semana, a XP vai com carrego de 85 mil contratos essa semana. Se você está comprando, tá? Pela minha teoria, pelo meu viés, ele estaria o quê? Estaria realizando parte de sua posição. Porque se o indivíduo, se fosse pessoas distintas, seria mais interessante ele passar um direto entre eles mesmos, que não mexeria tanto com o preço, né? Se ambos operam na mesma corretora. A não ser que ele tenha o interesse de mover o preço. Aí vai da particularidade e peculiaridade de cada um. Não dominamos, não sabemos o que as pessoas pensam ou agem ante o mercado, né? Mas nós devemos pensar e ser racionais como agimos diante de determinado contexto, determinada ação. Vamos ver como abrir o mercado americano. Vem aqui, pessoal, ó. Site do Investing. Quem está olhando futuros, não me interessa mais futuros, agora me interessa a vista. Vem aqui índice, ó, principais índices. Olha lá, ó. Dow Jones está subindo 1,16%. S&P 41, Nasdaq 14, né? Abriu com fome, menino. Abriu com fome. Pessoal, minha hora chegou, não operei até agora, tenho que buscar meu filho na escola, né? Amanhã, se der certo, estaremos aqui novamente. 0 operações hoje, viu? O importante foi bater um papo com vocês. Mas valeu.